Hoje a gente vai falar sobre e-mails e mensageiros alternativos com foco em anonimato e privacidade, mas essa aula vai muito além. Essa que eu considero uma das aulas mais importantes desse curso. Primeiro vamos começar com conceitos importantes sobre segurança, em seguida vamos ver como traçar um modelo de ameaça, para que você saiba exatamente o que você quer proteger e escolher a aplicação de acordo com esse tipo de ameaça. E em seguida, entender quais são as características dos mensageiros desses aplicativos e só então, depois de toda essa análise, buscar os aplicativos que melhor atenda à sua necessidade. Para começar, se você busca anonimato, privacidade e segurança, fique bem longe dos produtos do Google, Facebook, Microsoft e qualquer empresa conhecida por lucrar com a venda de dados dos seus usuários e são muito próximas do governo, já que elas se beneficiam das leis criadas pelo Estado. E isso garante também que elas possam infringir a privacidade dos cidadãos sem serem punidas por isso. O que rola no máximo é uma multa de alguns milhões que não vai para aqueles que foram afetados, mas sim para o governo, para o Estado. Então, ainda que haja uma pequena punição, ela não recompensa quem realmente foi prejudicado, os usuários, como é o caso desses exemplos aqui, ó. O Gmail foi flagrado dando a terceiros acesso total aos e-mails dos usuários e também acompanhando todas as suas compras, porque geralmente qualquer compra online que você faz solicita um e-mail e aí você recebe o acompanhamento do envio desse produto por e-mail. E todas essas informações, é claro, são coletadas, armazenadas e analisadas pelo Google para traçar um perfil sobre você, sobre seus hábitos, seus gostos, além de buscar ativamente por palavras-chave dentro dos seus e-mails e observar até mesmo a sua estilometria, o seu estilo de escrita e o seu padrão de digitação. Tudo isso é coletado pelo Google através do Gmail a fim de segmentar anúncios exclusivos para você. Já o Facebook, você já sabe, né? Ele não está nem um pouco preocupado com a sua privacidade, inclusive ele se orgulha de invadir a sua privacidade. Se você usa o Messenger, por exemplo, o Facebook lê todas as suas mensagens privadas, que agora, você já sabe, não são mais privadas. E mesmo o WhatsApp e o Telegram, que prometem ser alternativas seguras, já apresentaram algumas vulnerabilidades, já que são aplicações de código fechado, impedindo que diversos programadores ao redor do mundo analisem e auditem o código, possibilitando encontrar o maior número de vulnerabilidades possível para que elas possam ser corrigidas. Então fica aqui a pergunta: se não é seguro, como essas aplicações podem garantir a sua privacidade? E apenas criptografia de ponta a ponta não basta. A empresa, a organização que desenvolve o aplicativo, precisa estar realmente comprometida com a privacidade e a segurança dos usuários. Não adianta ter suas mensagens encriptadas de ponta a ponta, enquanto um monte de metadados sobre você é coletado e armazenado em servidores centrais, tais como seu endereço de IP, sua localização, número de telefone, data e hora das mensagens, informações do dispositivo e etc. Tudo isso disponível em um servidor para ser acessado por hackers que podem invadir esse servidor ou por agências de vigilância governamental, FBI, Interpol, a ABIN aqui do Brasil. Inclusive um caso que repercutiu bastante foi o programa Prisma, da NSA, que coletou comunicações pela internet de várias empresas de tecnologia. Esse print aqui ao lado é da capa da apresentação secreta desse programa, do Prisma, que felizmente foi vazado em 2013 pelo herói Edward Snowden, que atuava até então como agente da NSA. E graças a ele, as pessoas puderam ter consciência do quão importante a privacidade na internet, de utilizar ferramentas que garantem a sua privacidade para impedir ou pelo menos dificultar tamanha vigilância abusiva de governos. Sabendo de tudo isso, então quais são os mensageiros alternativos para manter o seu anonimato e a sua privacidade? Primeiro, vamos entender alguns conceitos importantes sobre segurança. Na verdade, quando se trata de transmitir informação, há outros dois fatores importantes além de privacidade e anonimato, que é segurança e usabilidade. Se a aplicação e o sistema para transmitir as mensagens não for bem desenvolvido, ele pode apresentar falhas de segurança e, com isso, comprometer os dados do usuário e sua privacidade e anonimato. Por outro lado, a aplicação só é segura se o usuário tem plena capacidade de usá-la. Caso contrário, ele irá cometer erros comprometendo a sua segurança, algo que aconteceu com a internet lá nos anos 90.
Por isso que quando o aplicativo é muito complicado de usar, ele acaba se tornando praticamente inútil. Se é inconveniente usá-lo, ninguém vai usá-lo. E se ninguém está usando, com quem você vai se comunicar? Mas qual o conceito? O que define uma aplicação segura? Aplicativos de mensagem precisam estar de acordo com os princípios da segurança da informação. Isso se resume a 3 palavras: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Confidencialidade significa que apenas as partes pretendidas foram capazes de ler a mensagem. Integridade, a garantia de que a sua mensagem não será modificada antes de chegar ao destinatário, que ninguém terá acesso e poderá modificar essa sua mensagem. E disponibilidade significa garantir que todas as partes recebam acesso adequado às suas mensagens. Então perceba que confidencialidade pode ser substituída por privacidade e disponibilidade por usabilidade. A aplicação precisa ser acessível, fácil de usar. Então o sistema de troca de informações, o sistema de comunicação ideal, precisa ter 4 atributos: segurança, privacidade, anonimato e usabilidade. Segurança vem da definição que já vimos: garantir que a mensagem chegará ao destinatário e sem alterações. Privacidade, ou seja, impedir que terceiros acessem, vejam o conteúdo da informação. Anonimato, que é a possibilidade de proteger a identidade das pessoas que estão ali se comunicando. E, por fim, usabilidade. Entendendo as definições de segurança, privacidade e anonimato, segundo passo, escolher o seu modelo de ameaça. É preciso entender que não existe aplicação ideal. Não existe um sistema universal que atenda a todos os indivíduos. Portanto, é preciso definir o que você quer proteger, definir o seu modelo de ameaças. Para descobrir qual é o seu modelo de ameaça, há algumas perguntas que você pode se perguntar, como por exemplo: o que estou protegendo? O conteúdo da mensagem? Então eu preciso de um mensageiro que me traga privacidade. Ou eu quero proteger a minha identidade? Nesse caso, eu vou buscar aquela opção que me traga anonimato. Ou para mim, basta um aplicativo que proteja os metadados, as minhas informações de localização, endereço de IP, ou talvez seja a combinação de algumas dessas coisas, ou todas essas coisas que eu quero proteger. Pergunta número 2. Contra quem estou protegendo? Contra empresas de publicidade agressivas? Contra governos autoritários? Hackers? Ou um cônjuge abusivo? Cada um tem sua própria fraqueza e pontos fortes. Governos, por exemplo, têm mais recursos porque eles conseguem extorquir um número grande de pessoas. Por outro lado, o ataque de um hacker pode ser mais sutil, mais inteligente, então talvez seja preferível uma aplicação open source, de código aberto. Terceira pergunta: quão grande é a ameaça? Você quer esconder uma paixão secreta ou é caso de vida ou morte? De se esconder de uma ditadura comunista, por exemplo? A depender de quem você está se protegendo e do que você está protegendo, de quão grande é a ameaça, talvez uma aplicação já conhecida, popular, dê conta do recado. Agora, se a ameaça for muito grande, se ela for muito perigosa, geralmente governos, então é necessário uma aplicação, um sistema mais robusto. Mas é preciso estar ciente que mensageiros mais seguros, quanto mais seguro for o mensageiro, menos conveniente de usar ele será. Então considere quanta usabilidade você está disposto a desistir para proteger o que você deseja. Ok, entendidos os conceitos de segurança, privacidade, anonimato e usabilidade, definindo o seu modelo de ameaças. Terceiro, como saber qual mensageiro fornece o quê? Como identificar os requisitos mais importantes de um mensageiro? Há muita coisa que podemos observar ao escolher um mensageiro, mas aqui eu vou listar as principais, que não pode faltar no seu checklist. Criptografia de ponta a ponta, ou do inglês end-to-end encryption. Significa que somente você e a pessoa para quem você envia a sua mensagem pode ler o conteúdo dessa mensagem. Open source significa que o código-fonte do aplicativo está disponível para leitura, para qualquer um que tenha tempo e conhecimento para auditá-lo. E só uma observação: o código-fonte aberto não é garantia de segurança, mais especificamente quando o serviço é centralizado, quando ele é armazenado em um servidor central, porque quem garante que aquela aplicação de código aberto é a mesma que está rodando no servidor? Ainda assim, com alguns procedimentos, analisando certos comportamentos do aplicativo, é possível identificar se há uma diferença entre o código que está rodando no servidor e o código-fonte. Agora, e quando o código-fonte é fechado? Não se sabe absolutamente nada. É uma verdadeira caixa preta. Por isso, é preferível que pelo menos a aplicação, o sistema, tenha o código-fonte aberto.
que seja open source. P2P, peer-to-peer ou ponto a ponto. Significa que sua mensagem vai diretamente para o dispositivo do destinatário e não há nenhum terceiro envolvido. Não há um servidor central onde suas informações vão ficar armazenadas e suscetíveis a ataques. Ataque de hackers e principalmente ataques de governos, metadados ou registros de atividades. São todas as informações sobre uma mensagem, exceto o conteúdo da mensagem em si. Alguns exemplos de metadados, como já havia mencionado antes: remetente, destinatário, horário do envio da mensagem, local do remetente, endereço de IP e etc. Se isso faz parte do seu modelo de ameaça, você deve buscar mensageiros que ou não coletam metadados sobre você, ou que pelo menos armazenam esses metadados, só que de forma encriptada por padrão, onde a própria empresa que gerencia esse serviço não tem acesso a esses dados. Só que aí vem a pergunta: se eles não têm acesso a esses dados, para que coletá-los? Quais informações o serviço de mensagem exige antes que você possa utilizá-lo? Ele exige algum tipo de cadastro? Número de telefone? Endereço de e-mail? Se o anonimato faz parte do seu modelo de ameaça, procure um mensageiro com requisitos mínimos para se registrar. Jurisdição. Esse aqui só é válido se você escolher um serviço centralizado, localizado em algum país suscetível às leis estatais, a não ser que esse servidor esteja em águas internacionais, flutuando em um navio no meio do oceano. Enfim, acho que não é esse o caso nesse momento. Então, se o serviço de mensagem que você escolheu utiliza uma rede centralizada, verifique onde o servidor está localizado e verifique se as leis estatais na qual esse serviço é submetido protege ou pelo menos respeita o mínimo da privacidade dos seus cidadãos. Nesse caso, evite serviços que estão localizados em países que fazem parte do Five, Nine e 14 Eyes. Eu já falei um pouco sobre isso na aula 2 sobre VPNs. E por fim, uma informação que eu considero importante: modelo de receita dos desenvolvedores, da empresa por trás do serviço do mensageiro. Eles recebem doações? É uma organização sem fins lucrativos? Ativista? Eles possuem um modelo de assinatura? Ou eles recebem financiamento de investidores de venture capital? Ou entidades governamentais? Eu acho que isso diz muito sobre a confiabilidade do mensageiro. Por exemplo, por que um fundo de venture capital investiria em um aplicativo de mensagem privado, de código aberto e gratuito, que não gera receita nenhuma, como foi o caso do Keybase, um aplicativo de mensagens que pretendia ser privado, mas que foi adquirido recentemente pelo Zoom, cuja política de privacidade é completamente abusiva e ela possui laços profundos com a China e com o Facebook. Inclusive descobriram que o app do Zoom para iOS estava enviando dados, pasmem, mesmo que os usuários não tivessem conta nenhuma no Facebook. Então o modelo de receita da empresa por trás do mensageiro, sem dúvida, é um item importante a se observar. Agora que você sabe as definições de segurança, o seu modelo de ameaça, o que você precisa proteger e quais são as principais características que você precisa observar em um mensageiro para atender esse seu modelo de ameaça, vamos então a algumas opções que eu listei aqui. É claro que eu já estudei, eu uso e eu recomendo aqui. No entanto, há outras dezenas de opções dessas ferramentas que pode atender melhor a sua necessidade do que essas que eu vou lhe recomendar. Então, faça sua própria busca, sua própria análise crítica para saber se essas recomendações aqui são adequadas para você, ok? Então vamos lá, começar aqui com e-mails temporários ou descartáveis. São endereços de e-mail que você pode descartá-lo a partir de um determinado período ou que possui uma vida útil pré-determinada pelo servidor de e-mail. E, na maioria dos casos, todos que eu já consultei, não precisa se cadastrar, não precisa de nenhum dado cadastral e isso te mantém em anonimato. E outra coisa interessante é que os e-mails enviados ou recebidos também possuem um tempo de duração, até serem excluídos automaticamente pelo servidor, o que é ideal, por exemplo, para se evitar spams. Então, por exemplo, alguém te oferece um produto grátis, algum acesso ou produto digital gratuito, só que para isso ele pede o seu e-mail e geralmente esse e-mail é para te enviar anúncios de produtos pagos dessa empresa ou então eles provavelmente estão comercializando esse seu e-mail com terceiros. O que é pior ainda, de repente você se pega recebendo e-mail de um site ou de uma empresa que você nunca ouviu falar, de um site que você nunca se cadastrou. Então esse tipo de e-mail é perfeito para isso. Agora, ele é anônimo? Você consegue anonimato com esse serviço? Parcial, porque se você não estiver utilizando uma VPN ou se você não estiver acessando esse site pelo navegador Tor, eles podem saber a sua localização através do seu endereço de IP. Então a recomendação é essa: sempre usar esse
esse serviço de e-mail ou pelo navegador Tor ou utilizando uma VPN. Já a desvantagem desse tipo de e-mail é que ele não te dá privacidade, porque eles provavelmente, como o serviço é gratuito, estão lendo as suas mensagens, o que você envia e que recebe. E mesmo que eles não façam isso, as mensagens não são encriptadas. Não há encriptação de ponta a ponta nas suas mensagens. Logo, alguém pode interceptar essa sua mensagem e ver o que está sendo trafegado ali. Algumas opções que eu uso e que eu sei que funciona: TempMail e Guerrilla Mail. Ambos são gratuitos, só que o Guerrilla Mail é open source. Mas caso você opte pela versão premium do TempMail, aí ele diz que te fornece privacidade e uma série de outras funções que você pode desbloquear. Mas como eu nunca assinei e também não li os termos e serviços do serviço premium, não vou recomendar aqui. Mas a diferença básica entre os dois serviços é que o TempMail ele só tem a opção de receber e-mail, enquanto no Guerrilla Mail você pode receber e enviar e-mail, inclusive arquivos de até 150 megabytes. É claro, a função ainda está em beta. Então ele também é um compartilhador de arquivos de forma anônima, o que é bem interessante. E o TempMail tem outro serviço opcional que é o 10-Minute Email, um e-mail que dura apenas 10 minutos. Passados 10 minutos, ele se autodestrói e aí é gerado um outro e-mail randômico, isso que é interessante nessas ferramentas, ou seja, não é possível identificar você a partir desse e-mail e é esse o propósito desses e-mails. E no caso do Guerrilla Mail, tem até a opção de você embaralhar esse nome, deixar esse nome mais esquisito. Agora, caso você queira proteger não só a sua identidade, mas também o conteúdo da mensagem, eu indico a você e-mails permanentes ou e-mails offshore, porque além de não exigir nenhum dado pessoal sobre você, as mensagens são encriptadas de ponta a ponta. Por isso, você pode usá-lo como uma conta de e-mail permanente, para substituir as contas de e-mail do Gmail, por exemplo, Outlook.com da Microsoft ou do Yahoo. Enfim, é uma conta de e-mail que você pode manter por tempo indeterminado. E por ser mais complexo, o serviço é pago ou possui alguma versão gratuita, só que limitada. E assim como os e-mails temporários, você tem anonimato total se utilizar o navegador Tor ou uma VPN. Caso contrário, esse serviço de e-mail pode coletar metadados sobre você. E existem diversos serviços de e-mail desse tipo, focados em privacidade e e-mails permanentes. Eu deixei aqui na apresentação uma lista com 12 serviços, os principais serviços listados por esse site, mas aqui eu vou recomendar dois. Tutanota. Tutanota é um serviço de e-mail seguro com sede na Alemanha, sem investidores ou proprietários externos. E eles têm um modelo de negócio baseado em assinatura. Você pode utilizar a versão gratuita para enviar e receber e-mail normalmente, mas se você optar pela versão paga, você tem alguns recursos a mais, como por exemplo, adicionar usuário, aumentar a capacidade de armazenamento, domínios personalizados, busca ilimitada, facilitando as suas buscas dentro do e-mail encriptado, suporte via e-mail e etc. Só que o problema de se adquirir um plano pago é que você vai acabar tendo que revelar a sua identidade à empresa e aí o seu anonimato já era. Para mim, uma das principais vantagens desse serviço de e-mail é que o código-fonte é aberto e eles utilizam criptografia de chave assimétrica do tipo AES e RSA resistente à computação quântica. Com esse tipo de criptografia, você consegue encriptar não só o e-mail, o corpo do e-mail, mas também o título, algo que não acontece com a famigerada criptografia PGP. E para mim a principal desvantagem, e isso é inerente dos serviços de e-mail, é que o serviço é hospedado em um único servidor central, suscetível à censura estatal, emitir um mandato e interromper o serviço. A segunda opção de e-mail privado, ProtonMail. É um serviço de e-mail seguro com sede na Suíça, um país que é mais amigável em relação à privacidade dos usuários, mas a vantagem do ProtonMail é que eles operam um nó na rede Tor. Eles possuem um servidor encriptado conectado à rede Tor. Isso faz com que o serviço deles fique oculto na rede Tor, que o servidor não possa ser localizado para então poder ser derrubado. Então essa é uma baita vantagem para o ProtonMail comparado ao Tutanota. E além disso, o tráfego é encriptado duplamente. A primeira camada é a camada HTTPS, algo que já vimos na aula passada, e a segunda camada, criptografia da própria rede Tor. Então funciona basicamente como uma redundância. Se o protocolo de HTTPS for comprometido, tem a proteção da rede Tor. Se a rede Tor for comprometida, tem a proteção do HTTPS. Mas para mim a principal desvantagem é que eles receberam financiamento de investidores de venture capital dos Estados Unidos e de entidades governamentais. Mas assim como o Tutanota, o ProtonMail também possui a opção de assinatura de planos pagos, o que me deixa um pouco mais aliviado. E finalmente vamos ao
seus mensageiros. Mas antes, duas observações. Todos os aplicativos que eu vou recomendar aqui são de código aberto. E a observação 2, a escolha leva em conta três principais tipos de mensageiros existentes: centralizado, que depende de um servidor central, controlado por uma mesma organização; federado, que utiliza vários servidores independentes, cada um com seu administrador, ou seja, descentralizado; e ponto a ponto, que é o mais descentralizado de todos eles, onde a comunicação é direta, sem a necessidade de qualquer servidor de um terceiro. Então vamos lá, o primeiro mensageiro recomendado, Signal. A vantagem do Signal é que ele é muito fácil de usar. Interface limpa e intuitiva, muito parecido com o WhatsApp, inclusive. E tem as principais funções presentes nos mensageiros mais populares, como por exemplo, chamada de áudio, chamada de vídeo e criação de grupos. E ele usa um protocolo de criptografia próprio e é considerado por vários criptógrafos que analisaram o paper, que analisaram o código, o mais seguro até o momento. Mas a grande desvantagem do Signal é que ele depende de um servidor central, ele é um serviço centralizado e requer um número de telefone para ser usado. Então, se você precisa de anonimato, não conte com o Signal. Próxima opção, Riot, ou, para português, Tumulto. Esse é o nome desse mensageiro. A comunicação dele se baseia em nodes federados, ou servidores federados. O que isso significa? Existem milhares de servidores espalhados pela internet, o que torna o Riot resistente à censura estatal, não pode ser parado. Então as principais vantagens desse mensageiro é que ele é descentralizado, anonimato absoluto, já que ele não pede nenhum dado pessoal, no máximo e-mail, como vimos, você pode criar um e-mail fake com muita facilidade, e permite controle total dos seus dados ao executar seu próprio servidor. A desvantagem é que, como é um protocolo ainda novo, pode surgir bugs, e aí colocar em risco esse protocolo e colocar em risco a informação dos usuários, caso algum hack encontre alguma falha, alguma vulnerabilidade. Pode ser complicado de usar para o usuário comum, já que ele utiliza chaves de backup para você recuperar a sua conta, e a versão para Android e iOS não tem opção de chamada de áudio e nem de vídeo. E a terceira opção de mensageiro, Briar. Briar é um dos poucos mensageiros funcionais que utilizam rede P2P, nesse caso aqui, a rede Tor, ou seja, significa que a sua conexão com o seu par, com o destinatário, é completamente encriptada e absolutamente nenhuma informação pessoal sobre você é solicitada. Você pode simplesmente colocar um pseudônimo ou um monte de código aleatório, não é possível descobrir quem você é. Então pode-se dizer que as principais vantagens do Briar é que ele é completamente anônimo e privado. E já que a comunicação é direta, de pessoa para pessoa, ele é praticamente imparável, até porque ele também funciona via Bluetooth e Wi-Fi. Então mesmo que corte a internet, ainda é possível utilizar o Briar. E além de tudo isso, ele é muito simples de usar, muito fácil de usar. A desvantagem é que, por ele utilizar a rede Tor, precisa manter uma conexão direta com a rede, ou seja, ele acaba comprometendo bastante o consumo de bateria. E outra desvantagem é que os recursos do Briar são muito limitados. No momento, só é possível mandar texto, ou seja, comunicação bem básica mesmo. E a última recomendação de mensageiro, que confesso, gostei bastante e considero a opção mais balanceada dessas quatro, Section. Section é um fork do Signal, mas foi projetado para ser muito mais seguro. A comunicação acontece via roteamento de cebola, parecido com o Tor, no entanto, há algumas diferenças, não exige qualquer identificação e não há coleta de metadados, segundo a fundação por trás desse mensageiro, a fundação Lock. A desvantagem é que esse protocolo é muito novo ainda e pode ser complicado de usar, principalmente para o usuário comum, e não possui a função de chamada de áudio e de vídeo, mas pelo menos tem a função de gravação de áudio. Você pode gravar o áudio e enviar em seguida, similar ao WhatsApp. Para facilitar, eu criei essa tabela aqui com a comparação das principais características dos quatro mensageiros. Então você observa que nesses requisitos o Briar leva melhor entre todos. No entanto, no quesito recursos, ele é o pior. Ele se dá mal quase em tudo aqui. Então, resumindo, quais são as principais características que você deve buscar em um mensageiro focado em privacidade e anonimato? Criptografia de ponta a ponta, teste e análise de terceiros, ou seja, muita gente já testou, muitos desenvolvedores
desenvolvedores já utilizaram o aplicativo? Quais foram os feedbacks? Código-fonte aberto, coleta limitada de dados dos usuários, ou que pelo menos encripta esses dados lá em repouso no servidor, os recursos específicos que você precisa e opção de se inscrever no app, de utilizar o app de forma anônima, sem ter que fornecer qualquer dado pessoal sobre você. E por fim, duas dicas importantes. Prefira a opção para navegador, de preferência utilizando o Tor ou uma VPN. Aplicativos têm acesso a muitas especificações e armazenamento do seu dispositivo e podem criar um perfil sobre você. E a segunda dica, o Google e a Apple também podem saber que você utiliza esse aplicativo de mensagem privado e resolverem te rastrear ou coletar ainda mais dados sobre você para compensar tudo isso. Para contornar isso, basta instalar o F-Droid, que é um repositório de aplicativos para Android open source. A vantagem é que esses aplicativos virão sem o plugin do Google Play Service, que é, claro, uma forma de monitorar os usuários. Então, baixe esse aplicativo, ele não está disponível na Play Store, obviamente, então basta você clicar nesse link, baixar esse aplicativo e lá dentro você vai poder baixar vários aplicativos open source, ok? Eu pretendo mostrar esse e outros aplicativos para celular na próxima aula, ferramentas de anonimato e privacidade para smartphones. Espero que vocês tenham curtido essa aula, vocês tenham aprendido aí bastante, que eu tenha conseguido agregar aí para o conhecimento de vocês. E é isso, nos vemos na próxima. Até lá!